Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. É um programa transmitido a partir dos estúdios da rádio Savana 100.2. Também estamos em direto na rádio e no Facebook. Este programa também pode ler na versão impressa no nosso diário Mediafax, também descarregar em vídeo no YouTube. Fernando Lima, hoje é um programa onde vamos comentar sobre a acusação da Procuradoria-Geral da República, tudo isto relacionado com o caso das chamadas dívidas ocultas. Vamos olhar para a situação de Cabo Delgado, um tema recorrente aqui no nosso programa, e também vamos comentar sobre as eventuais mudanças na Comissão Nacional de Eleições. Fernando Lima, começamos um programa numa semana em que, depois de Chimoio, voltamos a ter filtrações no Estado Central da Beira. Parece que não aprendemos nada com eventos extremos. Só que desta vez não tivemos uma chuva de comunicados como no Chimoio, ou seja, o que mostra como são politicamente motivadas determinadas tomadas de posição. Claramente, nas instalações do Banco de Moçambique no Chimoio, procurava-se atingir o governador do Banco de Moçambique. Neste caso, na Beira, aparentemente não há um alvo em concreto para atingir e portanto, o vídeo está tão viral como o vídeo do Chimoio. Portanto, há o bloco operatório cheio de água, mas, pelos vistos, tem passado ao lado do posicionamento das habituais organizações da sociedade civil que gostam de reagir a estas situações, da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Engenheiros. Não sei se já há a Ordem dos Arquitetos, mas se não há uma ordem em formação, e não vejo esta tomada de posição. E é tão grave quanto a esta reabilitação fez-se com muita pompa e circunstância, com muitos anúncios, com muitas reportagens televisivas, porque beneficiou de fundos da cooperação e, portanto, isto está relacionado com a reabilitação pós-IDAI. Portanto, devia merecer uma preocupação especial em termos de escrutinar as obras de reabilitação pós-IDAI. E as primeiras explicações técnicas, acho que foi do diretor do hospital, que diz que os tubos tinham um diâmetro pequeno, a água era tanta que não conseguiu escoar. Quando lhe perguntava, que não aprendemos muito com o IDAI, porque o IDAI trouxe muita água para a cidade da Beira. Devíamos colocar tubos com diâmetro um pouco maior, que escoem águas de forma muito rápida. É assim, nenhum de nós aqui é engenheiro, portanto é bom não estarmos a alvitrar sobre estas questões técnicas, mas, de facto, é da responsabilidade do engenheiro determinar os níveis de água, das chuvas, inclusivamente com as mudanças climáticas, e elas são chamadas à colação aqui, porque chove muito mais agora num curto espaço e também num curto espaço de tempo, para que estas reabilitações tenham em consideração estes aspectos, mas, pelos vistos, não aprendemos nada. Outro exemplo, por exemplo, gritante, antes de começarem estas reabilitações de emergência das casas de banhos das escolas, tanto se falou, cuidado com a corrupção, atenção ao procurement, atenção às obras, atenção aos dinheiros. Pelos vistos, foi chover no molhado. Agora está o Ministério das Obras Públicas a tentar exatamente gerir esta situação. Eu compreendo que havia um curto espaço de tempo para gerir e para desembolsar os fundos e para pôr as escolas a funcionar, mas isto mostra que há um sistema tão entrincheirado nas nossas instituições de Estado que estes avisos à navegação entram por um lado do ouvido e saem por outro, e, portanto, o que é importante é
gozar o dinheiro, aproveitar o dinheiro, fazer o máximo de dinheiro possível. O resto, os cães ladram e a caravana passa. Começamos a falar de água, agora vamos de novo para o seu tema de semana, que é também a água Zambeze. O tema que eu trago hoje é um bocadinho um problema no estilo apocalíptico do Carlos Cardoso. Ou seja, eu estava a ver uma reportagem televisiva e estava de boca aberta como em duas cidades que são banhadas pelo rio Zambeze, o rio Zambeze que é um dos maiores rios de África, estas duas cidades têm problemas de água. Eu sei que uma coisa é a água do FIPAG, passa a publicidade, que é uma água tratada e que vai nas canalizações das pessoas com o mínimo de fiabilidade para consumo. Mas, se não há água canalizada, há um rio que tem muita água. Então, no rio não se pode bombar água para um reservatório, estabelecerem sistemas de emergência. Isso faz-me lembrar, agora estou a falar de Moatize e de Tete, mas há uns anos visitei as obras de reabilitação da barragem de Macingir. Estava lá uma empresa que criou um pequeno sistema de captação e tratamento de água para Macingir e dava água potável à população. Mal a empresa saiu, deixou de haver o tratamento e a distribuição de água. Ou seja, a própria estrutura local não teve capacidade de manter o sistema. Isto, mais uma vez, brado aos céus. Ou seja, um dos grandes reservatórios de água do sul do Save. Eu nem sei se, em termos técnicos, Macingir não tem maiores reservatórios que pequenos Libombos e Curumana, mas a população da vila ribeirinha não se pode beneficiar, o que me leva para outras questões. Quem são os idis destas cidades? Ou seja, estas pessoas não têm competência técnica, não têm iniciativa, porque as suas iniciativas decorrem de outras agendas, de agradar ao partido que os pôs lá. Essa aqui é a prioridade. Agora, a prioridade de dar água à população, de mobilizar um trator, de mobilizar uma motobomba, isso não é prioridade. Porquê? Porque essa questão eventualmente não vai valer votos. É mais importante o partido que os nomeou estar de bem com esse partido para ser eleito na próxima eleição. Eu nem sequer sei se o polícia de trânsito de Moatize continua a ser o edil de Moatize, mas é exatamente o tipo de pessoa que não me inspira nenhuma confiança para resolver os problemas da população, nomeadamente este problema terrível que é a falta de água numa das províncias que tem as maiores temperaturas, não só um dos maiores rios, como das maiores temperaturas que registamos em Moçambique. Portanto, isto é um apontamento muito a Carlos Cardoso, mas eu fiquei muito revoltado com esta situação da falta de água a partir do rio Rovubue e do rio Zambeze. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos ao nosso primeiro tema que alinhamos para este programa. No âmbito do processo autónomo relacionado com este caso das dívidas ocultas, a PGR constituiu arguidos e acusou 3 antigos gestores séniores do Banco de Moçambique que se juntam a Manuel Chang, detido na África do Sul desde 29 de dezembro de 2018. Fernando Lima, este processo autónomo específico, há quem argumente que esta acusação é também uma forma de pressionar a África do Sul, sobretudo o ministro Edgar Lamola, a decidir rapidamente a extradição de Manuel Chang para Moçambique ao invés dos Estados Unidos. Já há uma acusação contra ele. Exato. Isto é um bocadinho na alegoria do julgamento de Jesus Cristo. Levou-se Jesus Cristo à cruz e arranjou-se um ladrão e um assassino para estarem um de cada lado no mesmo monte das Oliveiras. Portanto, aqui temos o principal objetivo, que era Manuel Chang, e depois arranjou-se uma fauna acompanhante
para, digamos, decorar o processo. De qualquer forma, esta situação tem as duas vertentes. Tem uma vertente que é eminentemente política, e os puristas da legalidade vão dizer, mas como é que há política na justiça? Claro que há política na justiça. Todo o processo do Manuel Chang é altamente politizado. Mas é assim, a PGR está a responder, ou tem tentado responder tacitamente às interrogações e às falhas no próprio processo que deveriam ter construído desde o início. Não foi construído, e isso permitiu construir também um outro caminho que desaguaria em Nova Iorque. E, não obstante as expressões, a boa vizinhança, Moçambique, África do Sul, Frelimo, ANC, exatamente essa veia legalista não tem, portanto, resolvido o problema politicamente, porque a via da extradição para os Estados Unidos reúne mais argumentos, e mais argumentos de natureza legal. Ora, ao fazer-se a acusação a Manuel Chang, Moçambique, mais uma vez, preenche um dos requisitos, que era: ele nem sequer está acusado em Moçambique. Ele pode chegar ao aeroporto e pode ficar em liberdade, quando havia a questão da imunidade, não imunidade. Portanto, andou bem a PGR nesse aspecto. Depois há um outro aspecto não menos importante, que é demonstrar à comunidade internacional da seriedade do Ministério Público moçambicano ao prosseguir o processo, porque assim há como que uma espada em cima do pescoço dos moçambicanos, que é: ou vocês resolvem este problema, ou nós, passos nesse sentido, nós assobiamos para o lado e fazemos que não estamos a ver o déficit orçamental e todos os problemas económicos decorrentes do fenómeno das chamadas dívidas ocultas. Ao proceder desta forma em relação a Manuel Chang, de uma forma mais metódica, escrupulosa, há outros sujeitos intervenientes que vão sendo apanhados nas malhas. Por exemplo, anuncia-se outro processo autónomo que claramente vai abranger outras individualidades em território moçambicano e inclusive pessoas, entidades vivendo fora de Moçambique, nomeadamente estes personagens ligados à Privinvest e ao crédito suíço. Portanto, o Singh e o André Pierce. Mas acha, Fernando Lima, que estes sujeitos vivendo fora do território moçambicano, há essa possibilidade de consegui-los trazê-los e serem julgados em Moçambique? Eu tenho, já falámos uma vez sobre isso aqui. Eu tenho, quando, aliás, a Procuradoria emitiu os mandatos de captura, eu tenho sérias dúvidas sobre isso, mas é assim, a Procuradoria está a fazer o seu trabalho e deve fazer o seu trabalho, como se costuma dizer em inglês, by the book, ou seja, seguindo os procedimentos e os preceitos que estão previstos legalmente. E, portanto, se se construiu um caso em relação a esses personagens e, digamos, a PGR tem muita matéria para consumir, porque só o julgamento de Brooklyn providenciou muita matéria, muitos factos, muita documentação, e sabemos que a PGR meticulosamente
tem recolhido e estudado toda a documentação a partir de Nova Iorque, graças também a uma maior transparência do sistema judicial norte-americano, que exatamente permite que, inclusivamente, um foro judicial estrangeiro se beneficie de toda a documentação recolhida para o julgamento de Nova Iorque e, portanto, as nossas autoridades têm vindo a construir um processo mais sólido. E é esse material que está a ajudar na construção do segundo autónomo, que é este onde o antigo chefe de Estado Armando Guebuza foi ouvido como declarante. Exatamente. É preciso também dizer que, para além da informação recolhida nos Estados Unidos, há outra documentação que se conseguiu a partir de várias praças internacionais, nomeadamente o Abu Dhabi e o sistema financeiro no Abu Dhabi, porque muitas das transferências bancárias passaram, por exemplo, pelo Gulf Bank, pelo First Bank do Abu Dhabi. Portanto, era importante obter-se a cooperação das autoridades judiciais desses países e do seu sistema bancário para consolidar estes processos. E, portanto, isto significa que a Procuradoria sai sempre bem na fotografia neste tipo de ações e situações, e como diz o provérbio, mais vale tarde do que nunca, e, portanto, os créditos são sempre devidos a quem inicia, a quem toma estas iniciativas. E estou certo que, aliás, basta ver que, ao nível da imprensa, a Procuradora-Geral da República deixou de ser um dos alvos da chacota pública, das caricaturas, das anedotas, das crónicas, do escárnio e maldizer, porque exatamente, digamos, o seu capital jurídico, para não dizer o seu capital político, melhorou substancialmente desde que estes processos começaram a ser consolidados. Por exemplo, há vozes que dizem, mas que terrível os milhões que vamos gastar em Londres. Como se diz que a democracia custa milhões, custa dinheiro. Também os processos judiciais custam dinheiro, e Moçambique só sai bem na fotografia enfrentando colossos como o Credit Suisse, e isto também traz outro tipo de dividendos. Aliás, basta ver o que aconteceu em relação ao relatório Kroll. Temos dificuldades, embora isto seja uma desculpa esfarrapada, temos dificuldades para contratar uma grande companhia. A Suécia pôs 4,7 milhões de dólares para se fazer aquela investigação. Quem sabe se alguém não se chegou já à frente para custear as operações em Londres, porque muitas vezes é necessário fazer jurisprudência internacional sobre este sistema mafioso internacional que suga países pequenos e fracos nas suas instituições, como Moçambique, porque, no fim do dia, o Manuel Chang e o Ndambi Guebuza, isso são pequenos peões. Nem o Andrew Pierce e a Detelina Subeva são, quer dizer, o quê? Fazer um campo de golfe, comprar umas ações em petróleo. São os grandes bancos como o VTB e o Credit Suisse, que lucraram milhões e milhões e milhões de dólares com estas operações. Aliás,
continuam a ter expectativas que ainda vão lucrar, porque aquilo que eles argumentam é tudo bem, há essas ações, houve comissões, houve dinheiro desviado, mas o que é certo é que nós temos aqui as notas de entrega de equipamento e de serviços e é o argumento que está a ser apresentado. Não vão, até agora, não recebemos contestação sobre se fornecemos ou não esses equipamentos. Aliás, uma parte dos equipamentos é visível ao escrutínio público, porque exatamente está aí estacionado no Porto de Maputo, e quem não utiliza esse equipamento é Moçambique, não é a Privinvest. Voltamos para o comunicado da PGR, que não refere os 3 nomes do Banco de Moçambique. Porém, no passado, Fernando Lima já o fez no caso Embraer, em que anunciou pomposamente os nomes dos arguidos desse processo. 2 pesos, 2 medidas. Eu vi essas diferenças mencionadas na imprensa. Eu acho que há, de facto, 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas no sentido de que os processos movidos em relação aos responsáveis do Banco de Moçambique não se comparam à situação que está por detrás do processo da Embraer. Claramente, há uma situação de corrupção. Eu sei que não houve julgamento sobre o caso da Embraer. Eu sei que os advogados do caso Embraer argumentam que não houve corrupção, houve comissões, e que as comissões são pagas habitualmente, e que as comissões não afetaram o preço das aeronaves contratada por contrato. Esta é a argumentação da defesa, mas podemos dizer que há pelo menos indícios de corrupção. Mas, quando estamos perante aqueles elementos rocambolescos de uma empresa com um nome interessante, para quem lhe deu esse nome, embora eu já tenha lido outras explicações tradicionalistas sobre porquê do nome daquela empresa criada em São Tomé, mas há pelo menos indícios de corrupção. Neste caso, não me parece que houve, ou pelo menos, quer da acusação deduzida, quer daquilo que já foi a investigação que foi feita em torno das 3 personalidades, as personalidades que são arroladas, não há indícios de corrupção. Portanto, o crime configurado é, eventualmente, abuso de cargo e função, ou seja, não deveriam ter assinado aqueles documentos. Mas, ou deveriam ter sido muito mais diligentes em relação aos procedimentos no processo. Nós estamos aqui a debitar sobre 3 altos funcionários do Banco de Moçambique, e seria incorreto se não enquadrássemos a conjuntura em que estas assinaturas foram feitas. O mesmo já disse aqui em relação ao Manuel Chang. Não é correto empurrar todas as culpas para Manuel Chang, uma vez que é completamente impensável para qualquer moçambicano de inteligência mediana imaginar que uma bela manhã Manuel Chang chegou ao seu gabinete e desatou a assinar todas estas coisas. Portanto, houve vozes de comando imperativas para que não só os contratos tivessem a assinatura de Manuel Chang, pelos vistos e pelas argumentações, inclusivamente utilizadas em sede de Procuradoria-Geral da República, havia de facto uma intenção de que determinadas assinaturas não aparecessem, e, portanto, nós sabemos que, no mínimo, estas pessoas foram coagidas para assinar. E hoje uma pessoa pode
desvalorizar o peso, por exemplo, de António Carlos do Rosário, que está há mais de um ano numa prisão no Língamo. Mas imaginemos um carro de vidros fumados de alta cilindrada a parar aqui na Mídia Cup e sair de lá um daqueles agentes de topo do CIS. Acho que entrava toda a gente aqui em alvoroço e aqueles mais sensíveis podiam ter um AVC. Ora, é exatamente esse ambiente que estas pessoas do Banco de Moçambique e de outras instituições viveram na altura de se criar estas empresas, de se darem avais para as empresas. Portanto, havia um clima de medo. E, aliás, não é por acaso que as empresas foram criadas na órbita securitária, exatamente para aqueles que movimentavam e que faziam andar este processo para a frente, tinham poderes, intimidavam terceiros e não havia obstáculos. E quando havia obstáculos, havia um outro telefonema por detrás que consubstanciava o telefonema anterior. Até advogados de escritórios privados foram ouvidos pelo poder político à altura, exatamente para se ter a certeza que os seus parceiros jurídicos correspondiam, digamos, a uma certa realidade e que davam, digamos, substância aos acordos atingidos. Portanto, mas alguém pode aparecer e argumentar que a lei é cega para esses contextos políticos todos que o Fernando acabou de descrever aqui. Claro, por isso mesmo, no fim do dia, as pessoas acabam por pagar pelos seus erros, pelas iniciativas que tomaram. Mas é correto nós aqui contextualizarmos a situação. Por exemplo, tem-se eu sinto quase como um lamento que Silvina Abreu também não se vai sentar no banco dos réus. Quer dizer, nós também não temos que ser masoquistas ou persecutórios nas nossas análises. Uma pessoa que transmite um despacho, que reporta um despacho, é diferente do que tomar uma decisão e assinar pelo seu punho: sou o responsável por esta decisão. Ora, este é o caso de Silvina Abreu. Ela não tinha poderes para tomar nenhuma decisão. Ela limitou-se a circular correspondência. Ou a reduzir por escrito uma decisão de um board. Exatamente. Portanto, é preciso... eu sei que nestas coisas, como se costuma dizer, ai dos vencidos. As pessoas que ficam por baixo, que não representam atualmente o poder, que estão de algum modo enfraquecidas, toda a gente lhes quer bater. Mas é preciso olhar com ponderação a graduação das culpas que cada um dos intervenientes tem nestes processos. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para comentar a situação crítica em Cabo Delgado. Os pontos de Fernando Lima. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para a situação de Cabo Delgado. Fernando Lima, Cabo Delgado, a situação continua a ferro e fogo. Os ataques não abrandam, o que faz soar alarmes em todo o mundo, desde as Nações Unidas, a França, o Zimbábue, e há indicações de um campo de decapitações, não muito confirmado com muito detalhe até agora, porque Moatide, onde refere-se a este massacre, ainda é um território inimigo e não há confirmações.
Há imagens que estão a circular, mas parece que refere-se a uma aldeia 24 de março. É assim, é verdade sim que a violência continua. Os níveis de violência podemos considerá-los dantescos, se é esta a palavra mais apropriada para descrever aquilo que se passa em Cabo Delgado. No entanto, é preciso também contextualizar a situação, que é diferenciada daquilo que aconteceu em abril com Mocima da Praia, Kisanga, Macomia. A atual fase de ataques da insurreição jihadista ou dos Al-Shabaabs, chamemos-lhe os nomes que quisermos, que quisermos, corresponde a uma atuação revanchista decorrente de uma grande ofensiva do exército moçambicano. Aparentemente uma ofensiva que tem tido algum sucesso. Portanto, dos territórios anteriormente ocupados, à exceção de Mocima da Praia, houve um grande progresso. Então, os jihadistas decidiram voltar a Muidumbe. Voltar a Muidumbe porquê? E esta é a minha interpretação pessoal. Porque estão, digamos, a atacar o coração daquilo de que é mais simbólico em Cabo Delgado em termos de luta armada e, diretamente, diria, atacar a Frelimo enquanto movimento que é aquela zona de Planalto de libertação do Planalto dos Macondes. Porquê? Não só por causa deste simbolismo, mas também porque uma parte dos sucessos que são reivindicados pelas forças de defesa e segurança esteve a cargo dos antigos combatentes, que tiveram um papel importante na retomada deste nó rodoviário que é a Oace. E isto também, na minha opinião, explica os níveis de brutalidade que estão a ser cometidos em Muidumbe. Eu estava, antes de vir ao programa, estava a ler leio muita coisa, alguém que dizia, um parlamentar, que dizia que temos que ter cuidado em não tribalizar o conflito. Mas, e tal como aconteceu na guerra da Renamo, onde muitas vezes muitas ações e muitos ataques revestiam também esta conotação étnica, há claramente nos ataques a Muidumbe uma revanche também com esta conotação étnica. E se nos lembrarmos da evolução deste movimento jihadista, vimos que no início houve todas estas operações de terror, depois passou-se a uma confrontação direta com as forças de defesa e segurança, a polícia e o exército, para de novo regressar às sevícias e aos ataques brutais contra a população, nomeadamente a questão dos cortes das decapitações. Das decapitações, que durante vários meses praticamente não se ouvia falar. Ora, as decapitações claramente são ações de grande terror e de uma tentativa inaudita de criar um imenso pânico na população. E a polícia, aliás, não só
explica o êxodo de população para Pemba, porque o êxodo de população para Pemba não é apenas uma questão de terror, resulta das confrontações militares numa determinada quadrícula de território, e as populações nesta quadrícula acharam por bem fugir das confrontações entre as duas forças, indo refugiar-se naquilo que pensam ser mais seguro que uma zona mais segura. No caso de Muidum, repito, há um terror extremo, deliberado, e por isso ele atraiu também estas atenções internacionais. Aqui gostava também de dizer uma coisa que me parece importante. O governo de Moçambique continua a tentar usar as pinças para, digamos, expurgar do conflito qualquer referência ou anotação de caráter ideológico ou confessional. Mas, por exemplo, com a entrada em cena do presidente francês, que tem entre portas também um conflito com a sua comunidade muçulmana, não com a comunidade muçulmana, mas de setores radicalizados dentro da sua comunidade muçulmana. Portanto, o conflito em Moçambique foi uma oportunidade soberana para ele se posicionar naquilo que definiu como barbárie islamita. Portanto, isto, de algum modo, é melindroso para as autoridades moçambicanas, digamos, movimentarem-se quase entre pingos de chuva. À hora que estamos a gravar este programa, não conheço ainda o teor da declaração dos bispos católicos, mas esta tarde de sexta-feira estava programada também um posicionamento da Igreja Católica sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado, porque a Igreja Católica em Muidumbe, uma zona de grande influência cristã, uma zona onde tem esta missão histórica de Nangololo, foi pela segunda vez muito flagelada por estas incursões. Aliás, os jihadistas ainda estão neste momento na missão, tanto quanto julgo saber, e há a situação das rádios comunitárias, uma das quais era uma rádio comunitária de cariz religioso que atuava ali na zona. Portanto, digamos que há, de algum modo, uma situação que foge ao controle das autoridades governamentais do ponto de vista da propaganda e dos próprios argumentos de natureza político-ideológica que poderão estar por detrás deste conflito. Há um risco também há indicações também nesse sentido destes insurgentes estarem a caminhar para a Moeda. Conhecemos o grande simbolismo que tem a Moeda, também onde está o quartel-general do chamado Teatro Operação Norte. No passado, e no passado recente, houve várias indicações nesse sentido, mas não só as forças jihadistas foram rechaçadas em vários recontros antes de chegarem à Moeda, como me parece que o posicionamento ou o número de forças estacionadas em Moeda é suficiente para impor respeito aos jihadistas. Em termos estritamente militares,
os números contam muito. E, eventualmente, poderá haver um desposicionamento da guarnição de moeda, uma vez que houve vários desdobramentos de forças nas últimas semanas por causa das várias ofensivas em curso na província, e assim os soldados não se multiplicam da noite para o dia. São precisas pessoas e são precisos números, e portanto pode haver momentaneamente um menor número de forças em presença em moeda. De qualquer forma, a considerar-se essa situação, seria devastador para a moral, não só por causa dos prejuízos que poderiam advir de um ataque desta natureza, mas, sobretudo, para o peso simbólico que teria, não apenas a questão dramática de uma tomada de moeda, mas um próprio ataque à moeda. A moeda, porque também, como sabemos, um determinado local, uma determinada base militar, não é apenas a base em si, tem linhas avançadas, forças que são colocadas naquilo que é considerado o perímetro defensivo de um determinado local, e, portanto, teriam que ser vencidas ou vencidos muitos obstáculos até se atingir a vila de moeda. Mas, repito, seria dramático e devastador se moeda caísse. Ouvimos também o posicionamento do secretário-geral das Nações Unidas, através do seu porta-voz, que insta as autoridades moçambicanas a conduzir uma investigação sólida sobre o incidente e responsabilizar os seus atores. Porém, a Amnistia Internacional diz que o mundo não pode continuar a fechar os olhos em relação à situação de Cabo Delgado, e chamando a responsabilidade à própria ONU, que se a ONU não fizer nada, vamos caminhar para o genocídio de Ruanda. É importante estas chamadas de atenção. Eu penso que não estamos perto desta situação do genocídio, embora muitos dos atos cometidos em Cabo Delgado estão muito próximos ou são idênticos à barbárie que aconteceu no Ruanda. A única diferença é a extensão deste tipo de atos, e não estamos ainda perante um conflito que configura esse tipo de confrontação étnica, embora aqui e ali podemos encontrar alguns sinais preocupantes. De qualquer forma, e já falámos aqui em programas anteriores, Moçambique, o seu governo, devia fazer uma reflexão séria. Se quer ter a comunidade internacional do seu lado, tem que jogar limpo. Tem que jogar limpo. O que é que significa jogar limpo? Significa que, se há abusos, como diz a Comissão Parlamentar, se há uso excessivo de força, é preciso ser cândido e transparente nessas situações, preparar melhor as forças de defesa e segurança para esse tipo de embates, que muitas vezes têm muito de psicológico, têm muito do endurance que as próprias forças devem demonstrar no terreno, porque, sobretudo, quando se trata de civis, abusar civis significa abusar dos mais fracos e abusar dos inocentes, das pessoas que não são responsáveis por este conflito. E uma coisa é os jihadistas cortarem a cabeça das pessoas. Outra coisa são forças que têm atrás de si a legitimidade de serem governo, de representarem Estado, de terem
a legitimidade de representar a soberania de um país, estarem envolvidas no mesmo tipo de atrocidades. Portanto, tem que haver, não é necessário que isto seja uma proclamação pública, que todos os dias se tenha que bater no peito a dizer que cometemos erros, há excessos, mas dentro para dentro tem que ser feito um trabalho muito sério para que em nenhuma circunstância haja pontos de interrogação referentes à conduta das Forças Armadas de Moçambique. Para fecharmos este assunto, quem ficou horrorizado também foi o presidente de Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, que defende uma ação rápida e diz que o Zimbábue está pronto para ajudar de qualquer forma. Mas parece-me que Moçambique segue uma linha de não trazer contingentes militares, mas pedir apoio tipo treinamento, apoio em materiais, por como defendiam alguns jornalistas, trazer contingentes militares é trazer consigo também o negócio da guerra. E todos os vícios, por exemplo, nós vimos os malefícios introduzidos pelo contingente zimbabuiano e tanzaniano durante a guerra com a RENAM. Uma parte da fauna bravia de Moçambique não foi dizimada por caçadores furtivos ou pelas Forças Armadas de Moçambique. Foi participada pelo exército do Zimbábue, que em muitas das operações, nomeadamente nas operações de recolha de troféus de elefantes, usava os próprios helicópteros da Força Aérea do Zimbábue para recolher esses mesmos troféus para território zimbabuiano e sem qualquer capacidade de intervenção das Forças Armadas de Moçambique, uma vez que muitas das vezes as forças zimbabuianas atuavam com completa autonomia. Portanto, a intervenção de forças estrangeiras tem que ser sempre medida e refletida à medida das necessidades do próprio governo de Moçambique. E sejamos claros, uma coisa são 30 mercenários e 4 helicópteros que dificilmente fogem do controle do comando da polícia de Moçambique. Outra coisa são várias companhias, uma vez que nenhum governo pode aceitar colocar em Moçambique um pequeno contingente que seria presa fácil para os jihadistas. Portanto, é preciso projetar no terreno uma força com dimensão suficiente que, à partida, só pelo número e pelos meios colocados no terreno, seja um elemento de dissuasão para ataques e para confrontações com o inimigo. Neste caso, os jihadistas que atuam em território de Cabo Delgado. Mas isto tem, digamos, o reverso da medalha e Moçambique, como habitualmente todos os governos que têm a sua soberania ameaçada, ponderam sempre seriamente. Aliás, vimos a forma como o conflito tem vindo a escalar e as respostas habitualmente muito cautelosas e hiperdefensivas por parte das autoridades moçambicanas, exatamente porque temem internacionalizar o conflito. Por muitos motivos, incluindo motivos políticos ou motivos de natureza psicológica, nomeadamente reconhecer a fraqueza das nossas Forças Armadas para lidar com este conflito. Muito bem, vamos a um outro tema, que são movimentações na Comissão Nacional de Eleições para a eleição dos novos membros. Se nos membros foram indicados pelos partidos políticos, não há assim muitas controvérsias, tendo em conta que os partidos políticos enviam nomes para o Parlamento e o Parlamento retifica. Vemos uma grande disputa entre os membros da sociedade civil, que na verdade são cooptados pelos partidos políticos. Não acha esse modelo falhado?
Pela experiência que vimos depois da nas vergonha, últimas eleições. da vergonha a que assistimos nos últimos atos eleitorais, acho que estas pessoas que ocupam os órgãos eleitorais, nomeadamente a CNE e o STAI, o que faziam de melhor era demitirem-se em bloco, porque são uma vergonha nacional. Depois das últimas eleições terem sido ensombradas por fraudes massivas, e quando eu digo massivas, eu gostaria de precisar que não estou a sugerir que em todo o lado os resultados foram alterados, mas houve muitos resultados alterados, houve deliberadamente muitas províncias em que a fraude foi a palavra de ordem e, mesmo nos atos preparatórios, estes atos preparatórios correspondendo ao espírito da lei tiveram sempre o beneplácito da CNE e do STAI, nomeadamente, e a começar pelo próprio recenseamento eleitoral, e nem vale a pena sequer chamar à colação de novo a vergonha que foi o recenseamento em Gaza. Portanto, dito isto, eu tenho sérias reservas no modelo ou nas pessoas que vão ser escolhidas, porque vai ser a mesma pouca vergonha. E isto é mau, e é mau porquê? Porque descredibiliza uma das maiores conquistas da democracia moçambicana, que é escolher. Isto é uma democracia representativa, em que os eleitores são chamados a indicar os seus representantes. Ora, quando este processo é adulterado exatamente pelas pessoas que deveriam liderar este processo, ora, está tudo dito. Isto descredibiliza e lança grandes interrogações, de facto, se vale ou não a pena acreditar na democracia e, no dia do voto, comparecer na urna para tentar escolher as forças políticas ou os candidatos de quem se gosta ou com quem se simpatiza. E claramente, porque em muitos centros de debates defende-se a profissionalização da CNE. Já ouvimos isso muitas vezes, mas acha Fernando Lima que este país está preparado para ter nos seus órgãos eleitorais gente tecnicamente competente e isenta de qualquer influência partidária? Cada partido tem a sua sociedade civil. Sim, eu gostaria de acreditar nesse postulado. Infelizmente, e aqui a oposição teria um papel muito importante, porque se a oposição acreditasse num processo dessa natureza e nesta formulação de como deve ser a comissão eleitoral, acabava o debate, mas exatamente o debate é muito alimentado pela desconfiança, diria, pela legítima desconfiança que a oposição tem em relação a quem controla as eleições. Em grande parte dos países, por todo o mundo, a comissão de eleições nem sequer é assunto de debate. Aqui na África do Sul. Por isso mesmo que, mesmo com os problemas que estão a acontecer nos Estados Unidos, nós vemos a maioria dos intervenientes intrapartidários, portanto não importa se é democrata ou se é republicano, que acreditam piamente no sistema e que as pessoas estão lá para contar votos e não para fazer fraudes e, portanto, o frúnculo do sistema parece-me Donald Trump e não o sistema que é composto, claro, por pessoas, mas que acredita piamente que não há ou não houve nenhuma fraude organizada para retirar a vitória a Donald Trump. E isto é muito importante porque há uma crença de que o sistema funciona. Ora, aqui, de eleição para eleição,
cada vez temos mais desconfianças em relação ao nosso sistema e às pessoas que fazem a gestão do nosso sistema. Uma nota para fecharmos, apenas 1 minuto. Vamos olhar um pouco, tendo em conta que já discutimos nos programas anteriores, que é a Lei de Recuperação de Ativos, que foi finalmente aprovada. É um instrumento que a Procuradoria-Geral da República sempre esperava, acreditando que este é a verdadeira lei para o combate à corrupção. Fernando, acha que esta é a panaceia para todos os problemas? Não é panaceia para todos. É um instrumento muito importante. Aliás, basta ver que esta lei foi aprovada por todos os partidos. Portanto, é uma lei importante, é um instrumento, é uma ferramenta muito importante. Mas, como em todos os processos, se não houver vontade política de utilizar a ferramenta, é como ter um Ferrari estacionado na garagem e uma pessoa andar de trotinete na rua e, portanto, o Ferrari não serve para nada. Portanto, é preciso usarmos corretamente esta ferramenta para que os corruptos se sintam todos os dias ameaçados nos seus bens e nas suas operações de lavagem de dinheiro, de chantagem, de corrupção, de desvio, de violação de regras, de procurement, enfim, toda uma panóplia que, infelizmente, os nossos corruptos nacionais aprenderam rapidamente e vai ser preciso um combate muito sério. Como se aprendeu rapidamente a contornar a lei de propriedade pública? Absolutamente. Não. Todos esses segmentos estão muito atentos para descobrirem as maneiras para contornar as leis que se criam.